Meu marido disse que a prima dele iria morar conosco. Ela não fala nosso idioma, então não fale com ela. Achei estranho as atitudes dos dois e resolvi gravar as conversas. Quando pedi para um amigo traduzir, eu fiquei sem acreditar. O som da risada deles ecoou pela sala, um som agudo e cúmplice que me fez sentir um calafrio na espinha. Eu estava na cozinha, fingindo procurar algo na geladeira, mas meus ouvidos estavam atentos a cada palavra que trocavam, palavras em russo, uma língua que soava áspera e secreta para mim. Marcos, meu marido, disse algo em um tom baixo, e a mulher sentada em meu sofá, a sua suposta prima Anya, jogou a cabeça para trás e riu novamente, tocando o braço dele de um jeito que me pareceu íntimo demais. Eles se olharam, e naquele olhar havia um universo de coisas que eu não conseguia decifrar, um código secreto que me excluía completamente. Eu era uma estranha dentro da minha própria casa. Tudo começou há 2 semanas, numa terça-feira chuvosa. Marcos chegou do trabalho com uma expressão que eu não soube identificar. Uma mistura de nervosismo e excitação. Ele se sentou à mesa da cozinha enquanto eu terminava de preparar o jantar. Lívia, meu amor, preciso te contar uma coisa. Ele começou mexendo no saleiro. Lembra que eu te falei de uma prima distante da minha família? A Anya? Eu balancei a cabeça afirmativamente, embora a lembrança fosse vaga. Ele raramente falava de seus parentes. Então, ele continuou evitando meu olhar. Ela está passando por uma situação complicada e precisa de um lugar para ficar por um tempo. Eu a convidei para morar conosco. Fiquei parada com a faca na mão. Morar conosco? Assim, sem mais nem menos? Morar aqui, Marcos? Por quanto tempo? Perguntei, tentando manter a voz calma. Não sei ao certo, querida. Alguns meses, talvez, até ela se ajeitar. Ele disse rapidamente. Só tem um pequeno detalhe. Ela não fala nosso idioma, nenhuma palavra. Ela só fala russo. Então eu te peço, por favor, não tente falar com ela. Não faça muitas perguntas. Isso pode deixá-la muito desconfortável e tímida. Eu vou cuidar da comunicação. Achei o pedido estranho, mas não quis criar um problema. Marcos sempre foi um homem bom, ou pelo menos era o que eu acreditava. Se ele queria ajudar um membro da família, quem era eu para impedir? Eu concordei, imaginando que seria uma situação temporária e que, com o tempo, a tal prima talvez aprendesse algumas palavras básicas. Anya chegou no sábado seguinte. Era uma mulher alta, com cabelos loiros e olhos azuis frios como gelo. Ela não sorriu quando me apresentaram. Apenas acenou com a cabeça enquanto Marcos tagarelava em russo explicando quem eu era. Ele a instalou no quarto de hóspedes, o mesmo quarto que eu usava como meu pequeno ateliê de pintura e que agora estava cheio com as malas dela. Nos primeiros dias, tentei ser a anfitriã perfeita. Eu sorria para ela pela manhã, apontava para a cafeteira, oferecia pão. Ela apenas me olhava com uma expressão vazia e respondia com um monossílabo em russo que eu não entendia. Em seguida, Marcos intervinha, sempre com um sorriso forçado. Ela disse obrigada, meu bem. Você é muito gentil. Mas a estranheza começou a se transformar em suspeita muito rápido. Para alguém que deveria se sentir tímido e desconfortável, Anya parecia bastante à vontade. Ela andava pela casa como se fosse a dona, mexia nas minhas coisas, sentava-se no meu lugar preferido no sofá. E a comunicação entre ela e Marcos não era nada contida. Eles passavam horas conversando na sala. As vozes deles preenchiam a casa, cheias de risadas, cochichos e uma energia que eu nunca via quando Marcos estava apenas comigo. Ele, que mal lembrava de me contar sobre o seu dia, parecia ter assunto infinito com ela. Eu me sentia como um fantasma, observando a vida acontecer ao meu redor, sem poder participar. A cumplicidade entre os dois era palpável. Um dia, eu estava regando as plantas na varanda, e os vi pela janela da sala. Eles estavam sentados muito próximos, olhando um álbum de fotos do nosso casamento. Anya apontou para uma foto minha, disse algo em russo e os dois caíram na gargalhada. Senti uma pontada no peito, uma sensação amarga de humilhação. Eles estavam rindo de mim. A gota d'água foi em uma noite de sexta-feira. Eu tinha preparado um jantar especial, tentando criar um clima agradável. Durante toda a refeição, eles conversaram em russo, me ignorando completamente. Em um certo momento, a mão de Marcos repousou sobre a de Anya na mesa por 1 segundo a mais do que o normal. O olhar que trocaram foi tão intenso, tão carregado de significado, que eu senti o ar me faltar. Naquele instante, tive a certeza de que algo estava muito errado. Não era apenas uma prima. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem daquele toque, daquele olhar,
Não saía da minha cabeça. Eu precisava saber o que eles estavam dizendo. Precisava entender o que estava acontecendo na minha casa, com o meu marido. A desconfiança era como um veneno, se espalhando lentamente pelas minhas veias e me consumindo por dentro. Na manhã seguinte, esperei que saíssem para fazer compras. Com o coração batendo descontrolado e as mãos trêmulas, peguei o pequeno gravador de voz que usava para anotar ideias para minhas pinturas. Olhei para o aparelho em minha mão. Parecia uma traição, uma quebra de confiança. Mas que confiança? A confiança já havia sido quebrada, e não por mim. Fui até a sala de estar e procurei o lugar perfeito. Atrás de uma fileira de livros na estante. Escondido, mas com o microfone virado para o sofá onde eles sempre se sentavam. Coloquei-o ali, sentindo um nó no estômago. O que eu descobriria? Parte de mim queria arrancar o gravador dali e fingir que nada estava acontecendo. Mas a outra parte, a parte que se sentia traída e humilhada, precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Naquela noite, eu disse que estava com dor de cabeça e fui para o quarto mais cedo. Deitada na cama, no escuro, eu ouvia o som abafado das vozes deles vindo da sala. A risada dela, a voz grave dele. Pareciam felizes, e eu, a poucos metros de distância, nunca me senti tão sozinha em toda a minha vida. Passei os 2 dias seguintes em um estado de ansiedade constante. Cada risada que vinha da sala, cada conversa sussurrada em russo, era uma tortura. Eu precisava recuperar o gravador, mas eles mal saíam de casa. Marcos parecia ter tirado uma folga do trabalho para ajudar a prima a se adaptar. E a adaptação deles consistia em assistir a filmes, cozinhar juntos e falar sem parar, enquanto eu me movia pela casa como uma empregada silenciosa. A oportunidade surgiu em uma manhã de quarta-feira. Marcos recebeu um telefonema urgente e precisou sair. Anya disse que iria com ele, e eu quase suspirei de alívio. Voltamos em 1 hora, meu bem. Não se preocupe em fazer o almoço. Trazemos algo na volta, disse Marcos, me dando um beijo rápido na testa que me pareceu frio e falso. Assim que a porta da frente se fechou, corri para a sala. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Com as mãos trêmulas, enfiei o braço por trás dos livros na estante. Meus dedos tocaram o plástico frio do gravador. Puxei-o para fora e o apertei na mão. Um pequeno objeto que continha a verdade ou a confirmação dos meus piores medos. Corri para o nosso quarto, tranquei a porta e me sentei na beira da cama. Peguei meus fones de ouvido e conectei ao aparelho. Respirei fundo e apertei o play. O que ouvi foi exatamente o que eu esperava e ao mesmo tempo muito pior. A voz deles, clara e fluente. Risadas, muitas risadas. Eram horas de conversas. Eu não entendia uma única palavra, mas o tom era inconfundível. Havia intimidade, flerte, segredos. Desliguei o aparelho, sentindo um gosto amargo na boca. Eu precisava de ajuda. Foi então que me lembrei de Daniel, um velho amigo da faculdade que eu não via há anos, mas que seguia nas redes sociais. Ele era tradutor e intérprete, e eu sabia que sua especialidade era o russo. Ele tinha passado anos morando no exterior. Hesitei por um momento. Era uma situação tão pessoal, tão vergonhosa, mas a necessidade de saber a verdade era maior do que o meu orgulho. Procurei o número dele e liguei, tentando fazer minha voz parecer o mais normal possível. Daniel? Oi, é a Lívia. Lembra de mim? E comecei, forçando uma leveza que não sentia. Lívia, claro que lembro. Quanto tempo? Como você está? Ele respondeu, a voz simpática como sempre. Estou bem. Escuta, sei que é estranho, mas preciso de um favor enorme. Um favor profissional, na verdade. Você poderia traduzir algo para mim? É um áudio. E precisa ser sigiloso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro, Lívia, sem problemas. Aconteceu alguma coisa? É complicado. Podemos nos encontrar? E pedi, sentindo um nó se formar na minha garganta. Marcamos de nos ver em uma cafeteria do outro lado da cidade. Um lugar onde eu tinha certeza de que não encontraria ninguém conhecido. Cheguei mais cedo e escolhi uma mesa no canto. Quando Daniel chegou, ele sorriu, mas o sorriso desapareceu quando viu a minha expressão. Você não parece bem, ele disse, sentando-se à minha frente. Eu não consegui responder. Apenas tirei o gravador da bolsa e o coloquei sobre a mesa, junto com um par de fones de ouvido. É isso, eu disse com a voz embargada. Preciso que você me diga o que eles estão falando. Daniel me olhou com preocupação, mas não fez mais perguntas. Ele colocou os fones de ouvido e apertou o play. Observei seu rosto enquanto ele ouvia. No início, sua expressão era de concentração. Depois, suas sobrancelhas se franziram em confusão. Lentamente, a confusão deu lugar ao choque, e o choque se transformou em uma raiva contida.
Seus olhos se arregalaram e ele olhou para mim, uma expressão de pura compaixão em seu rosto. Ele parou a gravação. Lívia. Ele começou, a voz baixa e séria. Quem são essas pessoas? Meu marido. E a prima dele. Sussurrei, sentindo o chão se abrir sob meus pés. Daniel balançou a cabeça lentamente, os olhos cheios de tristeza por mim. Lívia, essa mulher não é prima dele. O ar pareceu ficar pesado, difícil de respirar. O zumbido da máquina de café ao fundo soava como um ruído distante. O que eles dizem? Consegui perguntar. Ele respirou fundo, como se buscasse as palavras certas para me dar a pior notícia da minha vida. Eles são amantes. Pelo que entendi, estão juntos há mais de 1 ano. Ela não é sua prima, é a namorada dele. Senti uma dor física, uma facada no meio do peito. Mas a revelação era apenas a ponta do iceberg. Tem mais, disse Daniel relutante. Eles estão zombando de você, Lívia, o tempo todo. Ele me contou os detalhes. As risadas que eu ouvi no dia do álbum de casamento eram porque Ania tinha me chamado de a santinha ingênua que paga as contas. Marcos tinha respondido que a santinha logo vai nos dar tudo o que tem, é só ter um pouco de paciência. Eles tinham um plano cruel e calculado. Marcos estava me convencendo a vender um imóvel que herdei dos meus pais, dizendo que poderíamos usar o dinheiro para investir em um negócio. A verdade era que ele planejava pegar todo o dinheiro e desaparecer com ela. Cada palavra que Daniel traduzia era um novo golpe. Ouvi como eles detalhavam seu plano para me deixar sem nada. Como Marcos se gabava de quão fácil era me manipular. Ela acredita em tudo que eu digo. Ele dizia em um dos trechos. É só fazer uma cara triste e dizer que é para ajudar a família, e ela assina qualquer papel. Ania ria e o chamava de gênio. Eles falavam abertamente sobre o futuro deles, a vida de luxo que teriam com o meu dinheiro, enquanto eu ficaria para trás, sem entender o que aconteceu. O pior de tudo era o desprezo na voz deles, a forma como falavam de mim, como se eu não fosse uma pessoa, mas um obstáculo, uma ferramenta a ser usada e descartada. Eu não chorei. Uma frieza tomou conta do meu corpo, congelando as lágrimas antes que elas pudessem cair. A dor da traição era imensa, mas por baixo dela, algo novo começava a surgir. Uma raiva fria e silenciosa. Obrigada, Daniel, eu disse, minha voz soando estranhamente calma. Guardei o gravador na bolsa e me levantei. Lívia, o que você vai fazer? Você precisa sair de casa e ir para a polícia, ele disse, levantando-se também preocupado. Eu coloquei a mão em seu braço. Não se preocupe. Eu não vou fazer um escândalo. Eles não merecem isso. Voltei para casa em um estado de torpor. Quando abri a porta, lá estavam eles, sentados no sofá, rindo de algo na televisão. Marcos olhou para mim e sorriu. Oi, meu amor. Demoramos um pouco. O trânsito estava horrível. Compramos sua comida preferida, ele disse, apontando para uma sacola na mesinha de centro. Eu olhei para ele, para o homem com quem dividi minha vida por 8 anos. O homem que planejava me destruir. E olhei para ela, a mulher que dormia sob o meu teto enquanto conspirava para roubar meu futuro. E pela primeira vez, eu não vi as pessoas que amava ou que tentava agradar. Eu vi 2 estranhos, 2 inimigos. Forcei um sorriso. Que bom. Estou faminta. Naquele momento, enquanto eu me sentava para comer a comida que eles trouxeram, com o veneno da traição deles ainda em meu sangue, eu tomei uma decisão. Eu não ia fugir. Eu não ia chorar. Eu ia jogar o jogo deles, mas com as minhas próprias regras. Eles me subestimaram. Acharam que eu era ingênua e fraca. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. A dor no meu peito ainda estava lá, uma ferida aberta. Mas agora havia algo mais. Clareza. O choro e o desespero não me levariam a lugar nenhum. Eles me viam como fraca. E eu usaria exatamente essa imagem a meu favor. Levantei-me em silêncio e fui para a cozinha preparar o café, como fazia todas as manhãs. Quando Marcos e Ania apareceram, eu os recebi com o sorriso mais doce que consegui forçar. Bom dia! Dormiram bem? Perguntei, servindo uma xícara de café para Marcos. Ele me olhou, um pouco surpreso com a minha aparente leveza. Bom dia, querida. Sim, dormimos. Você parece melhor hoje. Estou ótima, menti. Pensei muito ontem e acho que você tem razão. A família vem em primeiro lugar. Fico feliz em ter Ania aqui conosco. Vi um olhar rápido ser trocado entre ele e ela. Era um olhar de vitória. Eles acreditaram.
A primeira peça do meu tabuleiro tinha sido movida. Naquele mesmo dia, inventei uma desculpa para sair de casa sozinha. Disse que precisava encontrar uma amiga para um café. Em vez disso, fui direto para o escritório de um advogado que me foi recomendado por um contato de confiança. Era um homem mais velho, com um olhar sério e atento. Sentei-me em sua frente e, com a voz firme e sem derramar uma única lágrima, contei toda a história. Mostrei a ele as transcrições que Daniel havia feito para mim. Ele ouviu tudo em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais grave. Quando terminei, ele juntou as mãos sobre a mesa. Minha senhora, ele disse com a voz calma, o que eles estão planejando é um crime. Precisamos agir rápido e com inteligência. A primeira coisa a fazer é proteger seus bens. O imóvel que herdou de seus pais, suas economias, tudo o que está em seu nome precisa ser blindado legalmente antes que ele a convença a assinar qualquer documento. Passei as horas seguintes com ele, assinando papéis, seguindo cada instrução à risca. Cada assinatura era um passo em direção à minha liberdade. Saí de seu escritório com um plano claro e uma sensação de poder que eu não sentia há muito tempo. A justiça seria feita, mas do meu jeito. Nos dias que se seguiram, eu me transformei na melhor atriz do mundo. Tornei-me a esposa mais dócil e compreensiva que se possa imaginar. Quando Marcos voltou a tocar no assunto de vender o imóvel, eu concordei de imediato. Claro, meu amor. Se você acha que é um bom investimento para o nosso futuro, eu confio em você, eu disse, olhando-o nos olhos com uma falsa adoração. Vi o brilho da ganância em seu olhar. Ele mal conseguia esconder o sorriso. Sabia que você entenderia, Lívia. Você é a melhor esposa do mundo, ele disse, me abraçando. O abraço dele me causou repulsa, mas eu o retribuí, pensando que o fim daquele pesadelo estava cada vez mais perto. Comecei a tratar Ania como uma irmã. Eu perguntava a Marcos sobre as comidas que ela gostava e fazia questão de prepará-las. Sorria para ela, tentava usar gestos para me comunicar, agindo como a boba ingênua que eles acreditavam que eu era. Eles relaxaram completamente na minha presença. As conversas em russo se tornaram mais altas, as risadas mais frequentes. Eles nem se davam mais ao trabalho de disfarçar a intimidade, certos de que eu era cega e surda para o idioma deles. Mal sabiam eles que cada palavra era mais uma prova que eu guardava em meu arsenal. Uma semana depois, com todos os meus bens devidamente protegidos, eu lancei a próxima fase do meu plano. Durante o jantar, anunciei com um ar festivo. Eu estava pensando... A Ania já está aqui há algum tempo, e eu sinto que ainda não a conhecemos direito. E também, temos esse novo investimento maravilhoso pela frente. Acho que deveríamos comemorar. Marcos me olhou com interesse. Comemorar como? Vamos dar um jantar especial. No próximo sábado, vou convidar seus pais, seu irmão e a esposa dele. Uma pequena reunião em família para celebrar nosso futuro e dar as boas-vindas oficialmente a Ania, eu disse com o maior entusiasmo que consegui fingir. A ideia o agradou instantaneamente. Um jantar com a família dele seria a validação final, a prova de que todos haviam aceitado Ania e que seu plano corria perfeitamente. É uma ideia maravilhosa, meu amor. Maravilhosa, ele disse radiante. No dia seguinte, acrescentei a peça final. Querido, comecei com um tom pensativo. Eu me sinto tão mal pela Ania nesses jantares. Ela fica tão isolada sem entender nada. Sabe, eu tenho um amigo, o Ricardo. Ele é intérprete, um cara super bacana. Pensei em convidá-lo para vir no sábado. Ele fala russo fluentemente e poderia ajudar na conversa, para que a Ania se sinta incluída. O que você acha? Marcos me olhou como se eu fosse a pessoa mais bondosa e ingênua da face da terra. Lívia, você pensa em tudo, ele disse, beijando minha testa. Claro, meu bem. Chame seu amigo. Será ótimo para a Ania. Ele não fazia ideia de que o amigo Ricardo era, na verdade, um intérprete juramentado que eu havia contratado através do meu advogado. Um profissional treinado para ser discreto e preciso. No sábado do jantar, a casa estava impecável. Preparei os pratos favoritos de todos. Eu estava calma, serena por fora, mas por dentro, uma tempestade se formava. Marcos e Ania estavam radiantes, vestidos em suas melhores roupas. Eles me ajudaram a arrumar a mesa, rindo e cochichando em russo bem na minha frente. Você está linda hoje, Moia Lyubov, disse Ania para Marcos, usando um termo carinhoso que eu já sabia o que significava. Meu amor. Ele sorriu para ela. Você que está deslumbrante. Falta pouco. Eu sorri para os dois. A casa está linda, não está? Tudo perfeito para uma noite em família. A campainha tocou. Eram os pais de Marcos.
O espetáculo estava prestes a começar. Eu respirei fundo, ajeitei meu vestido e fui recebê-los com o sorriso de uma mulher que não tinha nada a perder, porque já havia perdido tudo e estava prestes a recuperar sua vida de volta. Os pais de Marcos, Sônia e Alberto, entraram sorrindo trazendo uma sobremesa. Logo depois, seu irmão Tiago chegou com a esposa, Carla. A casa se encheu de conversas e risadas. Eu me movia entre eles, servindo bebidas, agindo como a anfitriã perfeita. Marcos apresentou Ania como sua prima querida que está passando por um momento difícil, e todos a receberam com simpatia e pena. Ela sorria timidamente, desempenhando seu papel com perfeição. A campainha tocou novamente. Era o intérprete que eu havia contratado. Pessoal, este é o Ricardo, um amigo meu, anunciei com um sorriso. Ele fala russo e veio para nos ajudar a incluir a Ania na conversa hoje. Todos acharam a ideia maravilhosa. Marcos apertou a mão dele com entusiasmo. Que gentileza a sua, Lívia. Você é um anjo, disse minha sogra, Sônia, me dando um abraço apertado. Senti uma pontada de tristeza. Eles não sabiam de nada. Sentamo-nos à mesa. O jantar começou de forma agradável. As conversas fluíam. O intérprete, Ricardo, fazia seu trabalho com uma discrição impressionante. Quando alguém dirigia uma pergunta a Ania, ele traduzia, e ela respondia em russo, com ele transmitindo a resposta em seguida. Marcos e Ania, sentindo-se seguros com a barreira do idioma e com a presença de um amigo meu fazendo a tradução, começaram a relaxar. Em um dado momento, Tiago perguntou sobre o novo investimento. Marcos se iluminou. Ah, sim! Lívia e eu estamos prestes a dar um grande passo. Vamos investir em um projeto incrível, que vai garantir nosso futuro. Enquanto ele falava, Ania sussurrou algo em russo para ele, baixo demais para que os outros ouvissem, mas não para o gravador que estava discretamente em meu bolso ligado. Ela disse, diga a eles que em breve vamos comemorar nosso sucesso em uma praia paradisíaca, bem longe daqui. Marcos sorriu para ela e respondeu em russo. Tenha calma, meu amor. Primeiro precisamos do dinheiro da Santinha. Eu senti meu sangue gelar, mas mantive o sorriso no rosto. Continuei comendo como se não tivesse ouvido nada. Após o prato principal, levantei-me, batendo levemente com um talher na taça para chamar a atenção de todos. Gostaria de dizer algumas palavras, comecei, minha voz soando calma e firme. Todos os olhos se voltaram para mim. Como o Marcos disse, estamos celebrando um novo começo. E para marcar este momento, preparei uma pequena homenagem. Uma surpresa para mostrar o quanto esta família significa para mim e o quanto eu aprendi nas últimas semanas. Marcos me olhava com um sorriso orgulhoso, como se eu fosse seu troféu. Fui até o aparador, onde havia deixado meu notebook conectado a uma pequena caixa de som. É algo um pouco diferente, eu disse, olhando para cada um deles. São alguns áudios, momentos que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Apertei o play. No início, o que saiu dos alto-falantes foi o som de conversas normais. Mas então, a primeira gravação clara começou. Era a voz de Marcos e Ania. A santinha ingênua que paga as contas, disse a voz dela em russo. A confusão tomou conta do rosto dos convidados. Eles olharam para Marcos, que ficou pálido instantaneamente. Lívia, o que é isso? Desligue, ele ordenou, a voz trêmula. Ignorei-o. Em seguida, a voz de Marcos respondeu na gravação. E a santinha logo vai nos dar tudo o que tem. É só ter um pouco de paciência. Nesse momento, fiz um sinal para Ricardo, o intérprete. Ele se levantou e, com a voz clara e profissional, começou a traduzir. A senhora está me chamando de a santinha ingênua que paga as contas, ele disse, olhando diretamente para Ania. O silêncio na sala era total. A única coisa que se ouvia era a gravação e a tradução simultânea de Ricardo. O senhor está dizendo que a santinha logo vai nos dar tudo o que tem. É só ter um pouco de paciência. Ele continuou, olhando para Marcos. O rosto de Sônia se contorceu em horror. Alberto, seu marido, olhava para o filho com uma expressão de pura decepção. Continuei a tocar os áudios. A sala foi preenchida com os detalhes do plano deles. A venda do meu imóvel. A conta conjunta que eles planejavam abrir. A fuga para outro país. A zombaria cruel sobre a minha confiança, sobre o meu amor. Ela acredita em tudo o que eu digo. É só fazer uma cara triste, dizia a voz de Marcos na gravação, seguida pela tradução impiedosa de Ricardo. Marcos tentou se levantar para me impedir, mas seu irmão, Tiago,
Colocou a mão em seu ombro, forçando-o a ficar sentado, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Anya estava congelada no lugar. O rosto branco como papel. Os olhos fixos em mim, com uma mistura de ódio e pânico. Quando a última gravação terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ninguém conseguia falar. Eu desliguei o som. Como puderam ouvir, eu disse com a voz embargada mais firme. Esta mulher não é prima do Marcos. É a amante dele, e os dois planejavam me deixar sem nada. Dirigi meu olhar para Marcos. O homem que eu amei, o homem que planejou minha ruína, não conseguia me encarar. Acabou, Marcos. Eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Meu advogado já preparou todos os papéis do divórcio. E pode esquecer o meu imóvel e as minhas economias. Está tudo legalmente protegido. Não há nada que você possa fazer. Então olhei para os dois. Eu quero que vocês peguem suas coisas e saiam da minha casa. Agora. Vocês têm 1 hora. Ninguém na mesa se moveu. Sônia, minha sogra, começou a chorar baixinho. Marcos finalmente levantou a cabeça. Lívia, por favor. Eu posso explicar. Não. Eu o cortei. A voz afiada como uma lâmina. Não há nada para explicar. Apenas saiam. Virei as costas para eles e fui em direção à varanda, deixando a família para lidar com a vergonha do filho. Ouvi o som de cadeiras se arrastando, de vozes alteradas. Minha sogra veio até mim. Tentou me abraçar. Pedir perdão em nome dele. Mas eu apenas balancei a cabeça. Não era culpa dela. 1 hora depois, vi pela janela Marcos e Anya saindo pela porta da frente, carregando suas malas. Ele não olhou para trás. Ao vê-los desaparecer na escuridão da rua, não senti ódio nem tristeza. Senti apenas um imenso e profundo alívio. Era como se um peso enorme que eu nem sabia que estava carregando tivesse sido tirado das minhas costas. Fechei a porta da minha casa, o som do clique da fechadura ecoando como o ponto final de um capítulo doloroso da minha vida. Eu estava sozinha, mas não me sentia solitária. Eu havia sido traída, humilhada, mas havia me reerguido. Olhei ao redor da minha sala, que agora parecia maior, mais iluminada. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Eu estava livre. E estava pronta para começar de novo, mais forte do que nunca.